Ok. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então a apresentação da linha da história. Por favor, a turma nova, podem mostrar quem é da turma nova? Vocês acham que ficam bastante completos? Acho que sim, não? Todos completos. Falta muita gente no chão, não? Bom, Agora vai? Agora vai? nossa linha é linha da história e tecnologia da matemática e da física. Isso é uma coisa relativamente nova. Começamos com o programa do mestrado, acho que 4 anos. Temos o doutorado, e o doutorado é mais amplo, implica matemática e física. Mas aqui, mestrado é só para matemática, então a apresentação é para matemática, para informar vocês sobre nossas atividades lá, mas o pessoal, a princípio, é para matemática e física. Então, o Antônio Videira, ou mais simplesmente chamado Guto, ele é colaborador da história da física, ele trabalha sobre história e filosofia da física. Gerard, quer mostrar? Vai. Onde, Gerard? Bom, eu trabalho sobre a interface, na realidade, entre matemática e mecânica. Bom, todo é matemática e todo é física, na realidade, eu acho. Depois vamos ver orientações e publicações dele. Isso sou eu. A Penha é da física. Aqui. E aqui. Tatiana. Tatiana Roque. E nosso novo colega, Tiago. O Thiago está ali. Pô, eles já me conhecem que eu dou aula para eles. Tem também uma antiga turma que não tem. Então, começamos com quais são obras de referência para a gente. Vocês já sabem, talvez, ou não sabem, vão entender nas nossas aulas que, infelizmente, para a história da matemática, tem pouca literatura relevante, ou dizemos, confiável em português. E a maioria são obras de uma outra metodologia, não mais atual, enfatizando os grandes homens. E uma obra muito pertinente, então essa obra da Tatiana, que apresenta a matemática de um outro jeito, daquela metodologia antiga, e já o subtítulo exprime a abordagem, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, então dá uma outra visão mais viva da matemática. Esse é um livro que dá um exemplo de um estudo contextualizado do desenvolvimento de conceitos matemáticos. Então, por exemplo, aqui se fala do number concept, então de estudar de maneira contextualizada o desenvolvimento dos números negativos, do papel de zero, dos infinitamente pequenos. Então, importante para essa abordagem não simplesmente das grandes ideias, mas de uma abordagem contextualizada. Essa obra aqui, Handbook on the History of Mathematics Education, é a primeira obra que dá uma apresentação bastante ampla do desenvolvimento do ensino da matemática em mais
da maneira possível, visto cronologicamente e geograficamente, da antiguidade até final do século XX. Bom, visto esse problema, que tem poucas publicações confiáveis em português, isso é uma obra-chave de providenciar textos clássicos da matemática em português. E isso é uma obra que foi traduzida para a Universidade de Tatiana em Wien, e é uma obra publicada da SBM. E a SBM tem um comitê que organiza publicar, nesse sentido, obras pertinentes em português para o público do Brasil. E uma obra que está em preparação é a publicação de uma tese defendida aqui do Kleber sobre obra e vida de um matemático francês, visto os elementos chaves da geometria no começo do século XIX. E isso já chama importância para ter recursos. Vocês talvez já sabem ou vão sofrer um pouco que no Brasil, infelizmente, as bibliotecas universitárias ficam sem muitas obras. Mas felizmente vocês ficam aqui no UFRJ, visto esse problema, num ótimo lugar, porque temos dois acervos. Primeiramente, na biblioteca do Instituto, a biblioteca Nachbin, aqui na esquina, no mesmo corredor, tem uma grande coleção de obras novas da história da matemática, graças a um projeto que a Tatiana tem conseguido iniciar, e onde tem, Tatiana, você descreve um pouco sobre essa coleção, e onde fica exatamente? Então, ela fica num canto da biblioteca que eu consegui botar separado, assim. Foi um pouco difícil, porque eles queriam colocar no meio do resto. Mas não é muito bom, porque a gente precisa chegar lá e olhar a biblioteca de História da Matemática e conseguir ter uma visão geral sobre os livros que a gente tem de História da Matemática, né? Então a gente conseguiu, tem um canto lá, se vocês perguntarem, eles vão dizer, e aí o bom é que a gente pode olhar todos os livros que a gente tem disponíveis, que não são muitos, mas como disse o Gert, diante dos poucos livros que a gente tem nas nossas bibliotecas de bibliografia mais atualizada de História da Matemática, já é um avanço, né? É verdade que foi comprado até 2010, então até hoje, claro que já tem muita coisa que saiu, mas tem lá o Gênesis, que dá aquela complementada. Livro 1. E a outra parte muito importante é a Biblioteca das Obras Raras, que fica aqui, no outro corredor. E a turma anterior, eu fui com eles lá, fazer uma visita, você se lembra? E acho que o Thiago está organizando agora para a nova turma também. E isso é uma coleção muito importante e já em si, historicamente, de grande importância, porque data daquela viagem, digamos, daqueles barcos que levaram a corte portuguesa em 1808 para o Brasil. E quantos barcos foram? Acho 1800. Em todo caso, se esvaziou do Portugal. Essa fuga, não somente a corte, a família dos membros da corte, mas também a Biblioteca Nacional de Lisboa foi basicamente transportada para cá. Então,
uma parte importante dessa importação de 1808 fica aqui, Holanda. Não, sobretudo a parte científica, Sim. porque outra parte foi para a Biblioteca Nacional. Tem uma terceira parte que fica em Resende, uma Arnam. Explicar assim, não sabia o que é Arnam. Amã, Não. Academia Militar das Agulhas Negras. Aí tem uma sala grandíssima, cheio com estantes de baixo para cima, grande parte livros antigos e raros, só que não catalogados. Tranquilo, gente. Relaxa. Não sei se vocês assistam lá, punk da década de 80. Bom, tem 6 temáticas da nossa pesquisa, são essas 6 assuntos: história conceitual da matemática, história social da matemática, história do ensino da matemática, usos da história do ensino, da história da matemática no ensino, história da matematização da física e epistemologia de história da matemática. Então vou falar, apresentar agora quais são os trabalhos típicos nessas áreas. E começamos com a história conceitual da matemática, onde já um grande número de dissertações concluídas, 2008, então no começo, o Hemat, primeira obra sobre Hamilton, depois a Bruna, uma muito boa tradução do seu Viet, depois números complexos, ensino na escola politécnica, análise de arquivos para uso nas licenciaturas, análise da álgebra do John Wallis, uma história dos números reais, a noção direta numérica e criando os quantics. Bem impressionante, das dissertações já concluídas, o Chansley. Chaves está em Hoje não está? Não, ele teve um problema de reunião. Esse é o Chansley, a Débora sobre números complexos, outro sentido muito diferente do que seriam números complexos. O Rodolfo sobre George Salmon e o Marcelo sobre a linha do tempo interativo, uma coisa muito bacana, interativa. Depois, vocês sabem talvez já que uma parte do trabalho da dissertação se deve elaborar um artigo e conseguir elaborar um artigo junto com o orientador e conseguir publicar. Desafio. Então, isso começou já com as primeiras dissertações. Só aqui vocês podem reparar uma diferença. Aqui os dois primeiros ficam anais. E talvez houve uma mudança das regras, porque a partir de aqui estão sendo previstas, e isso vale o comentário sobre o caráter da ciência hoje em dia. A ciência hoje em dia tem o papel do mercado. E
disse que se estabeleceu o neoliberalismo, a ciência não é mais o platônico das ideias, mas se deve defender o mercado. O que significa mercado? As produções dos professores são ficando medidos. Recebemos pontuação. A pontuação decide, por exemplo, se o programa há de ser continuado ou fechado. E, nesse sentido, publicação em anais são achados demais fáceis de obter, então deve ser publicação em revista. E mesmo quanto a revistas, tem um instrumento de tortura inventado pelo Beck. O instrumento de tortura chama-se Qualis e dá uma classificação das revistas, não só de A, B, C e D, mas entre A tem A1, A2, A3, etc. Então, o que é uma tortura, visto esse tipo de mercado da ciência, você não pode simplesmente publicar em qualquer revista que você achar adaptada, mas tem que ser uma que, segundo esse instrumento de tortura, fica em cima do A1. Ok. Acho a revista brasileira é um menos A2. Bom, Lula é uma muito boa revista espanhola. Esse Qualis, a princípio, classifica as revistas brasileiras e estrangeiras, no caso que pessoas de aqui publicam lá, nesse caso, podem ser avaliados e conceder B1, B2, A3, alguma coisa disso. Isso é de novo a revista brasileira de História da Matemática. O lema é o que você algum. Bom, isso são agora publicações nesse foco de pesquisa. Você quer comentar um pouco? Não, mas na realidade, bom, foi um trabalho que eu fiz num quadro do workshop de Chubry, mas que depois publiquei na revista de História Brasileira de Matemática. Se trata, primeiro, de uma tradução em português do famoso texto de Gauss, apresentando uma visão geométrica dos números complexos. É um texto que teve muita importância porque ele teve muito impacto, primeiro na Alemanha, né? E a partir da Alemanha, depois, se impôs ao resto da Europa essa visão geométrica dos números complexos. O papel que não teve, por exemplo, o trabalho de Argon, que foi quase desconhecida, despercebida até pelos matemáticos franceses, né? Porque tinha alguns que tinham conhecimento, mas que não acharam muito importante, né? Então o texto de Gauss é importante e, sobretudo, vem essa visão geométrica, ela tem um papel essencial na demonstração de um teorema de Gauss que se chama reciprocidade quadrática, né? Então, não só é uma construção que vai ter muito sucesso depois, mas também ela tinha um papel na pesquisa mesma de Gauss.
curso formativo particularmente importante aqui sobre as noções clássicas, mais um mito que os gregos teriam proibido o uso de mais instrumentos além da régua do compasso. Então esse mito fica estudado aqui e mostrado que não foi assim, foi só uma coisa de prática para os elementos de Euclides, mas que a prática dos gregos foi bem além desses dois. Isso é sobre como conceber o conceito de número para análise, onde a princípio se precisa números reais, mas onde não ainda tem o conceito de números reais. Coisa bacana sobre como atuar matematicamente com o sem rigor. Bom, orientações em andamento do mestrado são ambos meus. O Michel deverá chegar, mas ele está se apresentando para aplicar uma posição, então não sabe chegar. Michel, tá? Qual dois, Michel? Pacheco e Salazar são dois. Então isso é um dos casos dos números negativos que mostra que não tem uma história universal e contínua de conceitos, mas que tem um desenvolvimento segundo culturas e comunidades científicas diferentes. Dentro da Europa se vê mundos bem diferentes e contraditórios sobre, por exemplo, o desenvolvimento dos números negativos. E São Stockler, o matemático português, com um impacto forte também aqui no Brasil, foi o primeiro que desenvolveu um plano de estudos orgânico para o Brasil em 1817, só que as condições da época não permitiram realizar. Bom, História Social da Matemática, até agora só uma orientação concluída sobre a Escola Politécnica. Aqui tem um grande projeto da Tatiana, vai um pouco comentar sobre esse projeto. Então, é um projeto que eu comecei há mais ou menos pouco tempo, que o Rafael não está aí não? Tem o Rafael Alcaires, que está fazendo doutorado sobre esse assunto, e que é a história da matemática no Brasil, mais ou menos a partir dos anos 50. Então começa com a criação do CBPF, depois com a criação do CNPq, do IPA, em 51, 52, e nesse contexto, que é um contexto de Guerra Fria, né? Então as políticas de ciência e tecnologia brasileiras em relação com o que estava acontecendo no panorama mundial, e como isso desenvolve a matemática no IPA, principalmente na área de sistemas dinâmicos. Então, eu trabalho um pouco sobre essa matemática brasileira dessa época. É um trabalho também que foi apresentado no Congresso Internacional de Matemáticos, né, o ICM, que foi aqui no Brasil no ano passado, e que está em desenvolvimento agora, e que, bom, pessoas querendo trabalhar sobre esse assunto são bem-vindas. Tem bastante escritos ricos nessa história. Bom, história do ensino na matemática, já tem mais anotações concluídas. Comentário da sua orientação? Bom, você esqueceu um mestrado em andamento, que aquele de Lucas Barbier, né? Que está ao norte. Ah, E a
Ele está muito longe, então ele tem muita dificuldade para participar das atividades. Daqui ele está no pé da serra, lá, na direção de São Paulo, mas ele está fazendo uma mestrado sobre o início dos trabalhos de Clifford. Então, e sobretudo a visão mecânica que está por trás, né, desse trabalho, e eu acho que vai dar certo. Mas então, para falar da história do ensino, o Carlos, ele tentou dar uma ideia da evolução dos currículos na segunda metade do século aqui, né, e pegou um caso bem especial para tentar dar conta de um certo jeito do esvaziamento do conteúdo do ensino matemático. Vocês são todos testemunhas desse fato, mas digamos que um estudo acadêmico para justamente evidenciar esse fato. Isso foi muito interessante. O ensino do cálculo infinitesimal tem uma história muito peculiar para o Brasil. Geralmente faz parte do currículo do ensino médio. Das voltas sobre isso, e então foi mais enfatizado no contexto de escolas técnicas. E isso foi justamente muito contrário às ideias de Felix Klein. O Felix Klein foi o grande propagador que introduziu o cálculo infinitesimal. Da cadeira. Sim, já tem mais no ensino médio, o college, mas ele introduz isso como parte da cultura geral. Então, o equivalente no Brasil seria verificar no ensino médio normal, acho muito característico que depois de ter saiu, que conheceu do ensino médio, se continua nas escolas técnicas. E problema no ensino técnico, que as comissões avaliadoras, uma coisa muito importante para os livros didáticos. Aqui recentemente, aqui o governo Bolsonaro, livros didáticos foram avaliados por uma comissão e distribuídos gratuitamente no período anterior. De comissões que avaliaram quais livros podem ser admitidos ou para foi outra coisa. Uma avaliação da qualidade também. E uma estudo muito interessante sobre a história do ensino. Então, sempre colocamos aqui exemplos de publicações na respectiva temática. Estudei sobre metodologia dessa pesquisa. Eles vão ler a disciplina. Desculpe? Eles vão ler a disciplina de metodologia. Sim. Bem, isso é uma publicação já desse tipo. Mestrado junto com a orientadora, e isso é um assunto sobre a história da educação matemática, como se desenvolveu o conceito de
pesquisa na educação matemática. O padrão dominante até o começo do século XX foi o desenvolvimento do material didático. Isso foi a única atividade tipo de educação matemática. Se chamava mesmo educação matemática, mas basicamente sem reflexão, sem estudos empíricos, sem mais publicações. Como isso? Isso só é publicação junto com o mestrado, e isso é uma história abrangente sobre a história do ensino da matemática, como essa disciplina, sendo muito marginal e para poucos, se tornou no final um assunto obrigatório para todos. Isso é um aspecto novo, como se deu o ensino da matemática nos países decolonizados, que sofreram um sistema de educação imposto pelo poder imperialista, colonizador, e como se desenvolveu depois na independência. E aqui, Renata. Bom, essa é a pesquisa em andamento sobre orientação do professor Goethe. E a gente vai pegar principalmente uma literatura vista como clássica do século passado e vai tentar enxergar ela na perspectiva de observar como era a educação matemática, tipo um espelho mesmo, a ideia de ver uma literatura sobre educação e ver o que ela traz sobre a educação matemática do período. Bom, usa essa história no ensino. Até agora temos só uma orientação concluída, mas tem várias publicações nessa área. Tatiana, esta análise moderna. Um desafio forte. Deixa eu só falar uma coisa sobre essa área. Essa área de uso da história do ensino de matemática é uma área que tem muito interesse em geral, mas que a gente aqui no programa, apesar de ter pessoas muito próximas ao programa que trabalham sobre isso, a gente não desenvolve mais tanto. Agora tem um grupo na Unirio que a gente está querendo juntar com esse aqui justamente. Da professora Aline Bernardes, tem a Bruna Mustafa, tem o Marcelo Amadeu, tem uma série de parceiros nossos que foram formados aqui, inclusive, que hoje dão aula na Unirio, e que tem esse grupo. A ideia é que a gente depois junte, de alguma maneira, esse pessoal aqui, e que lá seja esse núcleo de pesquisa nessa área, o uso da história no ensino de matemática. A Aline Bernardes é muito referência nessa área, com uma tese de doutorado, com trabalhos internacionais, etc. Então, eu acho que as pessoas que se interessarem por essa área, que é o uso da história da matemática no ensino, são duas coisas diferentes, tá? Uma é história do ensino de matemática, que é a área que o Schubrin estava falando aqui, que ele trabalha muito nessa área. Outra é usar a história da matemática para o ensino de matemática. E aí tem esse grupo na Unirio, quem se interessar, eu indico, inclusive eles fazem reuniões semanais, eles estão muito organizados, muita gente, todo mundo ligado ao nosso programa, mas eles se encontram lá na Unirio. Então, quem se interessar, depois eu passo... Sim, mas todos também estão nesse artigo, porque é uma tradição forte. Não, mas rigor e sendo ensinado. Muito bem francês, gastar o francês. Isso é um pouco essa
essa questão que às vezes a gente enfrenta mesmo no ensino e que na história da matemática tem alguns exemplos, né? Que às vezes a maneira mais rigorosa de definir um objeto matemático não é a mais fácil de entender. Então na história tem alguns exemplos, e eu uso esse exemplo aí de números irracionais do Murray para mostrar esse debate justamente como eles já discutiam isso na época, que a abordagem mais formal, né, mais rigorosa dos números irracionais não era a mais fácil de se ensinar. Neste artigo eu coloco os desafios de utilizar a história da matemática no ensino, porque pensa no texto de Bernoulli ou de Newton ou Descartes, primeiramente numa outra língua e numa outra concepção, visão, terminologia, então pode ser um desafio de utilizar. Então, o professor pode ser muito animado, mas como transmitir isso numa turma normal. Bom, a história da matematização da física, será que ela comentar alguma coisa? Bom, uma coisa que começa, que remonta para mim, o meu interesse para isso. É bom que você veio. É uma coisa que remonta para mim até a minha tese de doutorado na França, sobre justamente essa interface entre análise e mecânica, como um esclarece o outro, e agora eu ganhei o irmão nessa pesquisa, porque, mas na realidade, minha pesquisa sobre esse assunto se deslocou para o século XIX. O Tiago está mais no século XX, ele vai já falar a respeito disso, e o que me interessa sobre isso é justamente como a matemática, o desenvolvimento da matemática é interligado com o desenvolvimento da mecânica. Um exemplo típico são justamente os problemas variacionais, os princípios variacionais e as aplicações da mecânica, como finalmente se elaborou as equações de Hamilton, estudado por Jacobi e depois desenvolvido por outros, até Lie e Poincaré. Então é esse tipo de estudo que me interessa desse lado. Mas seria bom que você fale sobre isso. Sim, eu chamado Sim, por favor. Não. Bom, eu, como vocês sabem, entrei aqui recentemente, né? Estou aqui há 5 meses no Instituto de Matemática. Então, originalmente eu trabalhei muito sobre o século XX, como o Ricardo falou, basicamente sobre o desenvolvimento da análise funcional, teoria das distribuições, um pouco de teoria de grupos, no contexto do desenvolvimento da teoria quântica. Então, é uma matemática super recente e bastante complicada, pensando como que essa matemática foi desenvolvida no contexto das demandas postas pela física. E de um tempo, uns 6, 8 meses para cá, eu tenho me interessado cada vez mais por períodos mais antigos. Então foi eu que sugeri botar esse 1687, porque é o ano que o Newton publica o Principia. Então eu tenho me interessado muito pelos métodos geométricos usados pelo Newton. Mas eu acho que os nossos interesses, eles varrem desde esse momento, né, da consolidação da mecânica, como uma área profundamente matematizada, até os desenvolvimentos recentes do século XX, teorias de distribuições. O Gerard também tem muito interesse nessa teoria. Hidrodinâmica, mas também e a Tatiana é uma grande expert em mecânica celeste, ela fala, e também a estabilidade, a questão da estabilidade do Poincaré e tudo mais. Então eu acho que nós três temos esse interesse muito em comum. A Penha também tem interesse em história da física, história da matemática, o Antônio Augusto também tem. Então eu acho que a gente tem um grupo muito forte
que pensa essa relação entre a matemática e a física, pensando exatamente, como diz o título 5, com a questão da matematização da física. Então, isso é um tema que nos é caro. Mas eu trabalho basicamente então, com a questão da análise mecânica, pensando sobretudo no Newton, mas também ainda até o século XIX, um pouco sobre o Bertrand, que era um matemático financeiro muito importante do século XIX, e também pensando no século XX. Isso. Bom, aí temos uma orientação concluída da Roberta sobre esse problema dos três corpos, então que se relata com os trabalhos de Poincaré no final do século XIX, e então que fica continuado por essas publicações da Tatiana sobre os sistemas dinâmicos. Mas é aquilo que eu já tinha falado, aquele projeto do livro. Esse artigo é daquele projeto. Bom, são dois aspectos, e só tem uma parte Vamos final. ser mais técnico. Não, mas a história que eu faço do ímpar é dos sistemas dinâmicos. Mas o Poincaré... Essa parte do Poincaré é passado. Não, eu acabei essa pesquisa já. Bom, essas são mais publicações. A Roberta, mais os três corpos. Tatiana, então, não mais pedagogia. E um artigo meu sobre o Fourier, que basicamente a grande inovação no conceito de função, que é uma função contínua pode ser transformada em série. Sim. Bom, é ligada ao que já disse, é ligada à evolução da hidrodinâmica e são textos justamente que dão uma outra modelização do movimento, introduzindo, aliás, o segundo paper sobre Hankel, introduzindo métodos variacionais da hidrodinâmica, o que é uma novidade naquela época, um prolongamento desse trabalho sobre o qual eu estou, e a publicação, a tradução e o comentário de dois textos de Cleves que foram justamente um marco nessa história da introdução dos princípios variacionais em hidrodinâmica, né? Não, eu estou dizendo um trabalho que vai ser publicado daqui a pouco. É justamente o prolongamento desse primeiro trabalho. Tá? Sim, está dando spoiler. Eu posso comentar rapidinho sobre esse. Durante o meu pós-doutorado na Universidade de Copenhague, eu sabia que existia um importante congresso que tinha acontecido em Copenhague em 57, mas do qual não havia nem anais, nenhum relato, nem nada. E eu encontrei nos arquivos um relato bastante extenso, de 27 páginas, desse evento que foi feito para a Força Aérea Norte-Americana, que foi os Estados Unidos que pagou o evento, que é a época da Guerra Fria, né? Então esse evento em Copenhague foi pago pelas Forças Armadas, pela Força Aérea Norte-Americana, e aí eu encontrei um parecer relatando em detalhes o evento, que é esse Bryce-DeWitt's Report ali. E aí a gente publicou na European Physical Journal, o Alexander Blum, que é um colaborador meu de Berlim, e eu, a gente publicou esse report, transcrito, né, em inglês originalmente, então só transcreveu e fez comentários no nosso rodapé, e escrevemos um artigo introdutório de 57 páginas sobre o report. O que é interessante, porque que isso tem a ver com a história da matemática, é o seguinte, sei lá, digamos século XIX, eu tenho duas teorias de mecânica celeste na minha mão.
uma em cada mão. E eu pergunto a você, qual que você vai escolher? Você falaria, pô, vai observar o céu, olha com luneta, faz alguma coisa, olha qual que está mais de acordo com os dados empíricos, e você escolhe as teorias a partir da experimentação, da empiria. No século XX, a partir, sobretudo dos anos 50, surge um problema, que as teorias físicas começam a falar de escalas de energia que são impossíveis de você sondar no laboratório. Nem hoje com o CERN você consegue saber qual teoria da gravitação quântica está correta. Então, na falta de qualquer tipo de evidência empírica, esses físicos dos anos 50, em particular esse Bryce DeWitt, se voltaram à matemática na busca de critérios que pudessem servir para a seleção de teorias físicas. Então essas teorias são escolhidas e selecionadas como boas ou ruins, não a partir de dados empíricos, mas a partir de critérios profundamente matemáticos. E aí esses caras descobrem trabalhos de Stokes, de topologia, como problemas de buracos, por exemplo, no domínio, o que buraco no domínio faz com teoremas de Green, por exemplo. Essas coisas que para a gente são bastante conhecidas, para esses físicos eram desconhecidas até então, quando eles perceberam isso e começaram a usar esse tipo de critério para selecionar a teoria física. Então, basicamente, esse tipo de problema. Como é que a matemática é usada pela física para selecionar teorias? Bom, última área é epistemologia e história da matemática. Aqui nós ainda temos orientações e ainda menos orientações concluídas, mas temos publicações bem pertinentes da Tatiana e do Guto sobre a história da saúde modelo na física, na matemática e implicações filosóficas, e também artigo meu sobre o conceito epistemológico do modelo na matemática. E aqui uma nova publicação do Tiago. É uma questão sobre qual é o papel da matemática, novamente, na física, agora não em seleção de teorias, mas na construção de modelos físicos. Como é que diferentes formulações da matemática levam a diferentes modelos físicos. Agora seguem as orientações de doutorando em andamento, isso para todas as áreas. Isso são da primeira turma, essas três da primeira turma de doutorado. Então tem bastante a ver com história da matemática mais atual. Primeiras universidades no Brasil, a partir dos anos 30. Isso é século XVII, origens da geometria analítica e a recepção internacional por análise de Cauchy, analisando concretamente como se tornou famoso porque um dos mitos ou das lendas é que o livro que se acha hoje em dia importantíssimo, os contemporâneos tudo já compravam e acharam isso em nossa nova linha, que não foi o caso. E Leandro pode falar também um pouco sobre o conceito de sanduíche. Então, eu já estou no último ano do doutorado, né, no Leandro. Qualifiquei em setembro do ano passado. Que pé! Assim. Vou ter que mexer na câmera aqui, que ele é pequeno. Tá. O título na verdade vai ser refeito, mas basicamente meu trabalho trata de geometria diferencial e geometria não euclidiana na França, e como a gente pode fazer uma análise histórica do que acontece ali. E para a gente o conceito de distância ele é fundamental para fazer essa análise historiográfica. A gente já analisou bastante textos, o Vídeo, Darbu também, entre outros. Então uma parte do trabalho já foi feito, já foi qualificado, já tem cerca de 3 capítulos. E esse trabalho, além de ter como orientador o professor Girard, né, eu tenho um co-orientador francês, que está na França, o Girard é francês, mas está no Brasil, já é praticamente brasileiro. Mas tem um orientador que está na França, que é o Philippe Nabonan,
E ele trabalha nos artigos Poincaré, da Universidade de Lorraine, e eu vou passar, no caso, um período lá com orientação presencial a partir de junho. Então, em junho agora, eu estou indo para a França, vou ficar na França até fevereiro e voltar com a tese debaixo do braço para defender. Então, esse é o... O francês do Brasil agradece. Deixa o orientador tranquilo, né? O francês do Brasil agradece. Ah, sim. Então, basicamente isso. E fala um pouco como se organiza tais estudos sanduíche. Primeiramente você tem que ter um co-orientador, né, para fazer um primeiro contato com essa instituição. No caso, o Girard já conhecia o Felipe Nabundan há mais tempo, eu conheci basicamente através do Girard, mas também já tinha vindo aqui num evento que a Tatiana organizou no IMPA. Então, primeiro você tem que conversar com o seu orientador e ver a possibilidade desse contato no exterior. Aí, a partir daí, o Felipe mandou uma carta de convite e a gente começou a resolver as documentações daqui do Brasil. E aí, burocracia, né? Tem uma série de burocracia. A bolsa, eu estou em processo de seleção em bolsa também. A França tem uma modalidade de bolsa chamada Bolsa Eiffel para trabalhos importantes, né, em diversas áreas, não só em história da matemática, mas também engenharia, etc. Eu estou concorrendo nessa bolsa, se tudo correr bem. Agora, no final de março, talvez eu seja selecionado. Estou esperando o término da seleção também. Porque não houve este ano um edital de bolsa para sanduíche da UFRJ ou do CNPq, não sei mais, mas então não teve edital, não tem dinheiro. Sim, mas isso seria saber. A princípio tem 3 possibilidades para cada doutorando. A primeira coisa seria aqui, a princípio temos no programa bolsa para ano, então isso já foi dividido, sim. Cada ano podemos mandar alunos para... Sim, em princípio. Em princípio. Sim, estou falando sobre em geral. Esse ano foi diferente. Isso, na nossa prática, foi dividido entre 2 alunos ou entre 3 alunos. Então, ficando 4 meses ou 6 meses no exterior. Possibilidade 1, possibilidade 2, bolsa de uma agência brasileira. Acho que CAPES terminou essas bolsas, são somente da CAPES, do CNPq, e a princípio se pode aplicar. Ou terceira coisa que o país onde se vai há de oferecer bolsas e se consegue. Em princípio. Muito a princípio. Está quebrado. Todo mundo está quebrado. Instituições falidas. Ok. Leandro, talvez podes falar também sobre o projeto da Chaves. Ah, sim. O Chaves... Mesmo esse título ou mudou também? Provavelmente. Eu não lembro qual o título atual, mas ele também se encontra no último ano do doutorado, deve estar indo para a França também, talvez um pouco antes, e trabalhar também com o co-orientador Felipe Nabundan. Então, ele trabalha sobre as obras de Poncelet e a recepção, né? É importante falar, o Felipe Nabundan, ele é mais especializado ainda em geometria, né, na história da geometria. Então, para mim e para o Chaves, esse contato vai ser bem produtivo, apesar de ser historiador da matemática, da ciência. E já é produtivo. E ele vai também para uma bolsa lá. Então, a princípio eu solicitei a bolsa, como não era possível os 2 projetos serem submetidos para a bolsa, para essa mesma bolsa Eiffel, então nós estamos em acordo de dividir, ou de um ajudar o outro, mas foi um acordo pessoal. É muito precário. Bem, as nossas instituições também nos liberam com vencimento, a gente tem essa vantagem. O Instituto Federal já me liberou, o Pedro II ainda está em processo de liberação, mas como eu também tenho essa chance de ir com vencimento, então não tenho essa dificuldade tão grande de ter a bolsa necessariamente, desde que eu me programe financeiramente para isso. Real e euro
Tem a questão, não é muito fácil você ir sem nenhum fomento, mas se você se programar, tendo o vencimento, acho que é viável. De fato, o Geber, ele foi com vencimento de provas. E fez essa grande tese sobre biografia do matemático, ele foi a própria curso, isso, né? O Rafael não fica aqui, então você trabalhou junto com a Tatiana sobre o IPA. Fábio? Então. Acho que eu sei lá. Hã? Ah, não, dá. Então tá, pra gente não ficar de costas com o pescoço assim. Rapidinho. Só ter ali. Não, então, o meu tema de pesquisa é exatamente a participação dos modelos matemáticos na construção da relatividade, da teoria da relatividade. Em princípio, a relatividade geral, né? Então, ou seja, até chegar à relatividade geral. E uma coisa importante também de ser considerada é exatamente a participação do desenvolvimento das ferramentas matemáticas, né, com o Levitivita, com o HIT, né, basicamente simultâneo ao desenvolvimento da relatividade. Doutor. E ainda no começo do que Magno? Gente, boa tarde, eu sou o Magno, também sou orientador do Gerard, estou no segundo ano agora do doutorado, meu trabalho como está escrito ali, o título ainda não é muito certo de ser esse, da contribuição do Silvestre para a teoria dos invariantes, mas a ideia do trabalho com a teoria dos invariantes mesmo, e principalmente da relação que ela tem com a geometria, né? A princípio a gente tem uma série de relatos históricos sobre a teoria dos invariantes como uma teoria de fundo algébrico, e a gente está tentando construir uma narrativa que consiga mostrar a relação da teoria dos invariantes algébrica com ideias geométricas do século XIX. O Silvestre é um matemático inglês que começou a trabalhar com a teoria dos invariantes em 1850, mais ou menos, e o que a gente percebeu é que nessa época o Silvestre tem um interesse grande com trabalhos geométricos. Então o que a gente está tentando fazer é mostrar essa interface entre as coisas, além de analisar os periódicos da época, ver como é que essa teoria ela corre o continente, coisas nesse sentido. É isso. Bom, então, falando sobre o que acontece nos nossos seminários, a gente costuma de ler textos com cunho epistemológico, que contribuem na orientação das dissertações e das teses, e também tem relatos dos alunos sobre as próprias pesquisas. Mas nesse vamos começar com textos sobre, aqui eu colocado em cultura geral, ou se pode falar sobre a contextualização, porque achamos que cara, vocês são conscientes ou não, mas a história da matemática precisa ter conhecimento da cultura também. A matemática se desenvolveu em parte da cultura e não se pode só entender quando se foi educado por história, dizemos, restrita ao Brasil. Um pouco conhecimento da cultura geral. Então, percebemos que isso é um certo problema nas orientações e que queremos evidenciar textos que já são muito úteis para contextualizar as próprias pesquisas e também contextualizar no sentido de esclarecer mitos que se tem comido, dizemos, como a cultura
geral, sabe? Os mitos que já no livro da Tatiana se destrói, que houve essa crise dos incomensuráveis, onde foi preciso de matar a pessoa que inventou essa coisa. Daqui, deixa eu. Então, já talvez umas palavras sobre esse conceito da polis. Feito. Ué, mas o primeiro. O quê? O primeiro. Sim. O primeiro é o... Sim. Justamente, o problema é de apresentar nesse seminário problemática bem, digamos, originais. Há uma coisa que corre na historiografia, na arqueologia das sociedades na estrada para a civilização, é que o Estado, o nascimento do Estado, foi uma coisa que justamente arrancou a humanidade da barbaridade para a civilização. Mas então, toda a arqueologia, até há pouco tempo, falava, tudo convergia no nascimento do Estado, da instituição, dos limites da cidade, né? Porque os primeiros estados foram cidades, e diziam que houve justamente uma convergência entre pequenos vilarejos agrícolas, né? Revolução neolítica, e depois chegou até o Estado. Na realidade, não é tão assim. Primeiro porque os primeiros estados não foram muito estáveis, né? E que, na realidade, o modo de vida do camponês, nesse contexto, era muito mais sofrido do que aquela que vivia da pesca, da caça e das cereais selvagens. Então, justamente esse pesquisador, James Scott, ele apresenta uma maneira de ver o nascimento do Estado que demitifica um pouco essa ideia que seria o salto na civilização. Na realidade, os bárbaros, e isso é verdade também para o Império Romano, que falava de bárbaro, os povos germânicos, na realidade tinham um modo de vida, às vezes, muito mais legais, de um certo jeito, aliás, do que aqueles no interior da civilização, né? Então... É um livro anarquista. O cara, James Scott, é anarquista, né? Então, obviamente, ele critica o Estado. O Estado, mas bom... Sim, mas em todo caso serve para refletir a noção do Estado, que é uma das constantes no desenvolvimento da ciência. Ancient Iraq significa sobre Mesopotâmia, e na Mesopotâmia temos, felizmente, a melhor documentação do funcionamento da matemática, muito melhor do que no Egito. Então isso dá muito bem para entender o contexto de surgimento de uma matemática organizada. E isso é sobre colocar para refletir, colocar em dúvida qual foi o papel da polis, do Estado tipo cidade na antiga Grécia. Então, isso serve para fundamento, para a contextualização das pesquisas, para qualquer outros assuntos, podem ser relatos de alunos, temos palestras convidadas desse tipo. Então. E para a nova turma, acho que vocês foram informados que no começo vocês não ficam
obrigados a ficar em uma linha. Vocês podem trocar entre as linhas, em particular nas 3 primeiras semanas, entender o cheiro de cada linha. E eu vou enviar então para toda a turma nessas 3 semanas os textos que vamos discutir e vocês podem decidir se vão querer participar ou não. Okay? E depois também podemos falar um pouco, elogiar a vida social da nossa linha. Chaves não fica aqui o grande estranho, mas Leandro quer o Magno falar um pouco sobre nossas atividades. Bem, o grupo ele participou de alguns congressos, né? Então, o que traz tanto uma experiência nova para o aluno quanto para o nosso programa, porque acaba que a gente publica trabalhos completos nesses congressos. Então a gente vai muito no Seminário Nacional de História da Matemática, no de História da Ciência também, Congresso Russo Brasileiro. A gente foi recentemente lá para Foz do Iguaçu, né? Participamos lá enquanto equipe. Como ano turístico também. De certa forma, você acaba se envolvendo com esses congressos e acaba conhecendo lugares muito bonitos no Brasil ou fora, dentro da possibilidade. Eu consegui ir a Portugal no Luso Brasileiro anterior, foi muito legal, foi uma grande parcela, né, da equipe, o Gert, o Gerard, a Tatiana, também alguns alunos, eu, Chaves e outros. Então, é um grupo que pode não ser muito grande, mas é muito unido nessas atividades, né? Para quem quiser se Viaja interessar, muito. o Seminário Nacional de História da Matemática é esse ano, agora em abril de 15 a 17 eu no vou lá, Ceará. nos dias anteriores à Semana Santa. Isso aí, exatamente. Fortaleza. Fortaleza. Lugar ruim. Estaremos lá. Lugar ruim. Bom, gente, isso é basicamente a apresentação e espero que vocês tenham perguntas. Agora cada um tem que falar. Sem pressão nenhuma. Eu senti um pouco de falta de você não ter me pedido para descrever o que eu faço, porque até eu tenho aluno aqui no programa. Meu Deus do céu. Então eu fiquei um pouco surpreendida por isso, é só minha dúvida seria essa. Então agora, vamos Eu lá. não preparei, é muito chato falar sem preparar. É melhor entender. Porque eu até fiquei assim, comovida de eu ter sido classificada, de fazer, como é a história da matematização da física, que eu não sei se eu faço isso, em certo sentido sim. Né? Então foi muito interessante eu aprender agora aqui o que eu faço, que eu não sabia o que eu fazia. Era só isso, Gert, que eu queria observar, e até meu aluno nem foi colocado na lista de alunos presentes fazendo tese. Eu falei que só para matemática. Ah, só para Não, matemática. porque o problema, bom, isso eu acho que a gente tem que pedir desculpa a você, é que o mestrado de História da Matemática, e na realidade essa reunião era sobretudo para apresentar aos novos as atividades, e eu sinto muito, porque realmente a gente devia pensar que no doutorado Com a que física você também, faz né? parte, né, do qual você faz parte, orienta, tinha dar a palavra a você, né? Não é da palavra, mas da incluída, Né? Mas eu peço desculpa para isso, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo, que realmente o problema era a orientação dessa reunião. da matemática. A gente tem que repensar, né? E falar um pouquinho porque mais, é talvez, conjunto, do né? O programa doutorado. conjunto. Né? É o de doutorado é junto. O de doutorado é junto. Verdade. Não, até posso falar. Sobretudo, quem faz o mestrado é predestinado. Vai ler muito Max Weber aí. Bom, também os
já ficam orientados, talvez tem alguma coisa para acrescentar. Dúvidas? Posso só fazer um comentário? Sim. Eu queria que você falasse uma coisa que eu acho muito legal na história da matemática, sobretudo no nosso grupo aqui, é que a gente, refletindo de certo modo no próprio estudo de matemática, a gente tem uma internacionalização muito grande, né? Vocês podem perceber que o Gert é alemão, o Gerhard é francês, a Tatiana tem fortes vínculos com a França, também tem vínculos estrangeiros, a Penha, o Guto, e as pessoas que participam do nosso grupo, elas têm uma tradição muito forte de interação com professores fora do Brasil, de leituras em língua estrangeira, de publicação, acho que a lista de artigos extensa, sobretudo da Tatiana, do Gerhard e do Gert, mostra isso, né, porque realmente esse grupo é altamente internacionalizado. Eu acho que isso é uma coisa bacana de chamar a atenção. Então eu acho que esse período que vocês vão passar no exterior, de certo modo, também reflete isso, né, os contatos que o grupo tem no exterior. Eu acho isso importante de ser frisado. Outro dia eu estava na reunião do departamento de matemática e fiquei sabendo que no estudo de matemática tem em torno de 130, 140 professores de 23 nacionalidades diferentes. É impressionante, né? E de certo modo o nosso grupo reflete isso. Eu acho isso muito bacana e importante ser frisado. E de certo modo essas viagens, esses vínculos, esses intercâmbios e tudo mais, só existem por causa disso, né? Não, e tem outra coisa também, que essa área é uma área nova, que não é muito institucionalizada no Brasil. Então, principalmente no doutorado, é fundamental ter contato com grupos no exterior. Né? No mestrado ainda dá, a gente dá conta, mas no doutorado... Gente, nenhuma pergunta? Estava acreditando. Fábio, quer já perguntar uma coisa? Ô, mestre, não faça assim, aí o pessoal vai olhar o cala a boca. Tá vendo? Só fica pedindo. Tranquilidade. Podemos usar essa ocasião. Eu queria perguntar para o sobre na semana passada, na apresentação temática, você falou sobre aquele trabalho que vai fazer lá na Lapa. Não, o que estou fazendo na Lapa, porque eu tenho dois projetos. Eu queria que você falasse um pouco novamente sobre isso para eu pegar. Para mim ficou meio que interessante saber sobre o trabalho. Sim, porque, bom, eu vou falar, como eu disse, vou falar da extensão. Porque, normalmente, hoje, tem 3 partes da atividade da UFRJ que deve ser contemplado pelos todos os professores. Né? Uma parte é ensino, uma outra parte é pesquisa, uma outra parte é extensão. Como você sabe, as caixas são feitas para que as coisas não entrem dentro. Né? É que, às vezes, na realidade, um projeto é ambas uma questão de ensino, de extensão e de pesquisa, né? Que não é uma coisa tão fragmentada quanto isso, mas tem essas 3 atividades que são as 3 vertentes da atividade na UFRJ. Então, quando eu soube que isso era a nova orientação da UFRJ, eu pesquisei para fazer um projeto de extensão. Eu comecei para estar em contato com um instituto que seleciona alunos nas favelas e que depois dão bolsa, ajuda a ingressar nas duas instituições
escola federal, etc. E depois vem continuando fazer atividades, oficinas, no Instituto. O Instituto se chamava Instituto Leca, ele se chama hoje Instituto Apontado. Então, quais são o tipo de atividades que eu faço, de oficina, se intitula Composamento, Matemática e Pensamento, mas as atividades são essas que é de levar ideias da matemática e da física avançada para gente que são nas séries finais do ensino fundamental dos primeiros anos do ensino médio. Por que isso? Por que isso me interessa? Porque, na realidade, não se trata da extensão. Se trata de uma pesquisa para saber como mudar os cursos da sala de aula do ensino médio e das séries iniciais. Então, fazendo esse projeto de extensão, eu estou justamente mobilizando ideias que permitiria de apresentar a matemática de um jeito mais atraente para os alunos, né? Ou seja, para chegar a conceber atividades de sala de aula que transformam completamente o que estão aprendendo os alunos, né? Ou seja, levar ideias, porque hoje você sabe que não tem muitas ideias no conteúdo ensinado no ensino básico, né? Então, é só isso. E por isso que é um projeto de extensão, mas que faz na realidade pesquisa e que mobiliza também muito conhecimento histórico da história da ciência, da matemática e da filosofia. Então, é uma atividade completa, não é só extensão, né? Segundo meu ver. Já, só para complementar uma coisa que você falou, que tem também uma questão muito forte sua de uma preocupação social. Que isso que você não falou, né? Que quem a gente conhece sabe. Mas esse lado justamente, a UFRJ quer se abrir à sociedade, né? Então faz parte disso. Eu tenho um projeto, eu não sei se vou conseguir o financiamento, mas maior ainda. Mas então o intuito é justamente abrir a universidade. Como a gente, aliás, no quadro do CFP e das outras organismos, a gente vai abrir a professor da rede pública, enquanto avulso, algumas vagas para poder seguir não só os cursos de pós-graduação, mas como também os cursos de licenciatura, né? Faz parte dessa vontade de abrir a universidade à sociedade. Tá? E também de ter contato com os professores da República, né? O que não é tão fácil ter esse contato e mostrar que o lugar deles é também na universidade. E você é o coordenador da licenciatura. Bom, eu também não disse isso. Desculpa de complementar, são informações fundamentais, né? Bom, tudo isso só é evidenciado. Ok? Deu certo? Mais perguntas? Aliás, se você quiser participar, a porta está aberta. Gente, se não tem mais perguntas, agradeço a presença, espero que vocês gostaram da apresentação e espero de rever vocês.